Olá, sejam todas e todas muito bem-vindos ao Grupo Socorrista Maria de Nazaré, no canal que está tendo agora no YouTube, onde estamos abordando as mensagens de Emmanuel, que foram psicografadas pelo médium Chico Xavier. E essas mensagens trazem as reflexões para os dias atuais. Antes de começarmos, para que tudo corra bem, para que tudo fique em paz, vamos fechando nossos olhos e vamos nos ligando amorosamente à imagem do Mestre Jesus, Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, nosso protetor, nosso amigo, para que Ele nos abençoe, que tudo possa correr bem, que possamos assimilar seus ensinamentos a cada dia um pouquinho mais. Graças a Deus que assim seja. Então, a mensagem de hoje é a número 51 do livro Pão Nosso, onde Emmanuel tem como título Socorre a ti mesmo. Ao abrirmos essa mensagem, tem uma fala, uma escrita de Mateus, do evangelista Mateus, onde ele diz, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Então, esse capítulo nos mostra as enfermidades que nos atingem, que pegam os nossos órgãos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pela maneira de ser, de agir, do jeito que a gente se comporta. Então, ele já dá ali todas as coordenadas com esta frase, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Que a partir do momento que você muda seus pensamentos, suas atitudes e se pega no Mestre Jesus, se liga no Mestre Jesus, que tem nele sua bandeira de conduta, esses males vão melhorando, esses males vão regredindo, esses males vão evoluindo para um caminho melhor. A gente vai conseguindo ter mais amor dentro do nosso coração, vai ter mais sentimento de paz, de harmonia, e a gente não vai só olhar para a gente vai procurar olhar para aqueles que estão ao nosso lado, os nossos irmãos de caminhada, os irmãos que estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, caminhando com a gente. E aceitando o Evangelho de Jesus, as nossas falhas são modificadas. As falhas são modificadas, há uma evolução, os males melhoram e o olhar é mais manso, nosso olhar fica mais brando e nossos braços, ao invés de estar fechados sobre nós, estarão abertos. Há uma paz interior dentro de nós quando este evangelho nos toca, quando esse evangelho chega em nós. E essa paz é através do perdão, do amor, da bondade, da compaixão, da mansuetude, da paciência. Quando escolhemos vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus, qual é a consequência? A melhora. A melhora. E esta melhora nos leva a caminhos calmos, pacíficos, e temos um cuidado maior com a gente também. E uma grande frase de Jesus foi dita quando ele estava em Jerusalém e entrou no templo. E ele foi perguntado pelos sacerdotes do templo, qual é o seu maior mandamento? E ele respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que isso significa? Que junto do nosso lado tem que estar o nosso próximo mais próximo e aquele que não está tão do nosso lado, mas que possamos atendê-los da melhor maneira possível. E agindo com paciência, com benevolência, exemplificando, dando o nosso exemplo. Que através do nosso exemplo, que esses ensinamentos chegam até o nosso próximo. Porque Jesus diz, e Emmanuel reforça nesse capítulo 51, que adianta você ter olhos saudáveis se você só vê negatividade. E Jesus Cristo diz, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Então, se enxergarmos as coisas boas, se enxergarmos o nosso próximo como a nós mesmos, tudo se modifica dentro de nós. E ele diz também, não adianta ter um coração em perfeito funcionamento, materialmente falando, se as mágoas tomam conta desse coração. Se o rancor está impregnado dentro desse órgão, em qualquer órgão do nosso corpo. Emmanuel cita todos os nossos órgãos dizendo isso, que a gente tem que consertar os males físicos de cada órgão do nosso corpo, mas a gente tem que saber que tudo que a gente tem dentro dele, se tiver mágoa, se tiver rancor, se tiver ressentimentos, não adianta ele estar em perfeito funcionamento. O que traz o sofrimento ao corpo físico são os males que a gente faz. Infelizmente, devemos pagar as consequências, né? Tem consequências esses males que a gente faz. Então, a nossa ideia, a nossa maneira de ser, a nossa razão tem que ser voltada para os próximos que estão dentro do nosso lar. Um irmão, um filho, um marido, aquele mais difícil, aquele que as atitudes não são do jeito que a gente gostaria que fosse, e fazer com que essas ideias sejam levadas até eles. Ter dentro desse lar o Evangelho, ter um amor maior, e nada é por acaso que acontece com a gente. O sofrimento não é uma injustiça, o sofrimento é a consequência daquilo que fizemos de errado. Então, vamos reforçar essa ideia de trabalhar para o bem, de fazer o melhor, de procurar olhar do nosso lado, de ter a ideia do bem, sempre caminhando ao nosso redor. E as coisas vão se tornando mais calmas, mais tranquilas, mais em paz. Cada vez que tivermos desesperado, cada vez que tivermos com problema, cada vez que tivermos uma melancolia, o que devemos fazer? Pegar na mão do Mestre Jesus. Mentalmente, pega na mão do Mestre, faz do Mestre o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de caminhar, para que ele possa nos mostrar sempre tudo que é de melhor para esse caminhar. E a gente estando bem, a gente consegue levar a paz para dentro do nosso lar e para dentro dos nossos familiares. Essa mensagem de Emmanuel reflete muito o nosso dia a dia. Essa mensagem nos dá tranquilidade se seguirmos todos os itens que ele foi falando lá. Não adianta a gente ter um corpo saudável se a gente destrói com inquietudes, se destrói com ressentimentos. O perdão, a palavra maior é o perdão. Perdoar aquele que te magoou. Quantas vezes Jesus falou? 70 vezes 7. Então são muitas vezes que devemos perdoar. É infinito o perdão. E caminhando ao lado de Jesus, tudo fica mais tranquilo e em paz. E antes de terminar, eu queria ler para vocês uma mensagem que eu vi, que eu peguei, e que está... A pergunta dessa mensagem é: como as dores falam em nosso corpo? Elas transmitem no nosso corpo, elas mostram no nosso corpo. Então, a primeira, são várias frases que ele coloca, né? E ele diz assim: a enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas chamadas equívocos. Existem também semáforos que nos dão alerta, chamados amigos. Luzes de preocupação, chamada família, que é o bem maior que nós temos. Uma peça de reposição nas nossas atitudes, chamada decisão. Decidirmos pelo melhor lado, pela melhor maneira de ser. Uma potente mola chamada amor. Um bom seguro
para tudo isso chamado fé, um abundante combustível chamado paciência e o maravilhoso condutor e solucionador de tudo, chamado Deus. Eu acho que isso encerra essa página, essa fala e completa os ensinamentos escritos no capítulo 51, escritos por Emmanuel e transcritos por Chico Xavier. Eu achei que isso daqui fechava de uma maneira bem completa tudo o que falamos. Então, se a gente tiver esse maravilhoso condutor, esse combustível em abundância, esse seguro, essa potente mola, então as coisas serão feitas da melhor maneira possível na nossa vida e no entorno de nós, não só dentro do nosso lar, mas dos nossos amigos, todos os nossos familiares e todos que caminham com a gente, independente de pensar da mesma maneira que a nossa. Então era isso que eu queria falar. Eu agradeço vocês e que Jesus nos abençoe sempre, a todos os dias. E obrigada por tudo.